Minha pergunta para o professor Sérgio a respeito nesse contexto da discussão de epistemologia das ciências humanas e uma tradicional querela entre as perspectivas epistemológicas entre o tema da compreensão e da causalidade. Eu acredito que a reflexão de Max Weber é bastante interessante nesse sentido, e eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a opinião entre muitos intérpretes do Max Weber de que ele seria, sobretudo, uma espécie de participante da tradição hermenêutica, uma espécie de exacerbação dos aspectos compreensivos na sua teoria da cultura, no modo geral. E, pensando nessa articulação entre natureza e cultura, como ficaria o tema da natureza representado pela questão da causalidade? Tá. Obrigado. É uma questão muito, muito boa. Ajuda, de novo, as ambivalências em Weber. Não é? Veja bem, um dos problemas... A primeira pessoa a perceber isso com clareza foi um intérprete chamado Friedrich Tenbruck. E Tenbruck publicou em 75 um ensaio revolucionário chamado Das Werk Max Webers, a obra de Max Weber. Isso tem tradução para o inglês e para o espanhol. Tenbruck. Depois eu posso te passar. E o Tenbruck percebe uma coisa muito interessante. Se costumava considerar na fortuna crítica a economia e sociedade como o ponto máximo da obra do Weber, quando, na verdade, ele é um trabalho de ocasião. Weber estava editando uma enciclopédia a convite da editora Moaz Ibeck, que era um pouco um compêndio, e então muitos dos textos que estão em Economia e Sociedade foram produzidos com essa finalidade. E o que a gente poderia chamar de uma arquetipologia. Por que ninguém lê Economia e Sociedade? Porque não dá para ler aquilo. É um catálogo de tipologias. E o próprio Weber não via nisso o ponto alto da sua obra. A sua última grande série de publicações são os chamados, na designação original, a Ética Econômica das Religiões Mundiais, e que saiu publicado em espanhol, em outras línguas, como os 3 volumes de Sociologia da Religião. A designação é infeliz, Mas o que Weber faz ali, de fato? Ele está fazendo uma história universal. A expressão é dele, não é? Depois, um outro intérprete chamado Schlurter, já veio aqui, inclusive, defende o termo história desenvolvimental, que eu acho um pouco sujeito à crítica, mas, de toda maneira, a última grande série de publicações ela corresponde muito mais às premissas que foram estabelecidas lá atrás, em 1904, do que, propriamente, vão desaguar em Economia e Sociedade. Okay? É porque a Economia e Sociedade foi publicada pós-mortem, virou um convoluto de manuscritos que foram juntados de maneira mais ou menos aleatória. Tanto é que a edição crítica na Alemanha hoje, ao republicar esses textos, resolveu dividi-los em volumes. Eles não estão num volume só. Não é? É como se você viesse a falecer, alguém junta os teus papéis, publica como se fosse a tua obra definitiva. E você, meu Deus. Enfim, e por que eu estou dizendo isso? Porque Weber só vai pensar o conceito de Verstehen, compreensão, relativamente tarde. Ele tinha uma certa antipatia pelo Dilthey. Isso fica explícito em cartas a Rickard. Ele não queria muito saber de hermenêutica, percebe? Então, aquilo chega tardiamente nas reflexões dele. Se você pegar esse volume, que entre nós tem o título de Metodologia das Ciências Sociais, você vai ver que tem duas grandes questões ali. A primeira é relações de causalidade. E a segunda é tipo ideal. E a terceira é neutralidade axiológica. Ponto. Está aí resumido tudo o que está ali. Então, Weber, a maior parte do que ele escreveu, sobretudo no debate dele com um grande historiador da época, que era Eduardo Mayer, é toda uma reflexão sobre os limites e as possibilidades da análise causal, ou seja, das ciências naturais. E aí tem a ver com o início da minha fala, toda essa herança kantiana, ele mantém, jamais a refutou.
Apenas então que as duas perspectivas vão estar presentes, né? Se você pegar um dos melhores textos de Weber, que eu acho, que é a chamada Consideração Intermediária, que está traduzido em português com um título muito ruim de Rejeições Religiosas do Mundo e Suas Direções. Se bem que a Nova Tradição da Vozes evita esse título. É profundamente compreensivo aquele texto, não é? Então, o Weber mais maduro, a partir de 1909, que eu considero um instante assim, de virada na obra dele, ele está articulando as duas perspectivas, embora nem sempre ele as tematize claramente. E aí muitos grandes críticos, como, no melhor sentido da palavra crítica, né, como foi o caso do Alfred Schutz, né, cujo livro acabou de ser traduzido no Brasil, o livro do Schutz sobre a fenomenologia das relações sociais, né, começa com uma crítica extremamente bem fundamentada às limitações da reflexão de Weber sobre a noção de compreensão. E ele está coberto de razão. Weber não perdeu muito tempo com aquilo, não é? Não estou dizendo que não merecesse, mas ele estava demasiado focado nos seus estudos empíricos, e há um certo momento que se cria, como eu próprio citei aqui, uma certa alergia àquele furor metodológico que tinha marcado o início do século XX, a virada ali, os primeiros anos do século XX, né? Mas não há uma oposição entre uma coisa e outra. Eu diria, Weber está também presente na tradição hermenêutica, mas isso não significa que ele nega, não é, essa herança kantiana e esse diálogo com a forma de pensar das ciências estabelecidas, tradicionais, ou o nome que você quiser dar. Bom, muito interessante as conferências de vocês e as possibilidades de aproximação entre esses dois contextos, o contexto francês e o contexto alemão. E uma das coisas que eu fiquei me perguntando, Sérgio, um pouco sobre essa tua exposição sobre a ciência em Weber, um pouco qual é a concepção de ciência do Weber, no sentido, não no sentido individual, pessoal, mas, quer dizer, ninguém pode falar de ciência senão refletindo concretamente sobre o que são as ciências, não é? Então, de alguma maneira, é preciso definir, a partir de, não vou dizer de um modelo no sentido de modelização, mas no sentido de quem fornece uma ideia de ciência, né? E eu fiquei pensando um pouco, bom, o problema da causalidade, que é um problema claro, mas pensando, por exemplo, no contexto francês, que nessa época se fala muito na França de crise da ciência. O Thomas falou um pouco sobre isso, que as ciências sociais na França tentaram, o projeto durkheimiano é um pouco uma espécie de resposta à crise das ciências. Mas o interessante é que na crise das ciências francesa, talvez isso seja diferente um pouco da Mitteleuropa, é uma crise que depois você vai perceber que não é uma crise da ciência, quer dizer, não é a ciência que está desmoronando e, portanto, a civilização ocidental. O que está desmoronando é o mecanicismo. Quer dizer, o mecanicismo não é mais... Quer dizer, aquilo que durante 150 anos se identificou a ciência, o mecanicismo newtoniano, de repente começa a se observar por várias razões. Por exemplo, pela emergência da probabilidade no final do século XIX. A probabilidade começa justamente a questionar o tipo de causalismo das relações mecânicas causais. Ao mesmo tempo, ao convencionalismo, um debate enorme sobre o problema do convencionalismo, Poincaré, Duhem, etc. Então, de repente, aquilo que se fundou, que se percebeu, que se definiu como ciência, e que, de certa forma, servia como uma espécie de iluminação para todas as outras ciências, vamos dizer assim, começa a se colocar em jogo, né? Daí um pouco a questão, quando se fala de causalidade, que rapidamente, pelo menos eu acho, na França, se vai colocar um pouco em suspensão a ideia de pensar em termos de relações causais em função desse recuo em relação ao mecanicismo que era. Quer dizer, é isso, havia uma confusão, uma identificação, uma assimilação entre mecanicismo e ciência, não é? Então, um pouco, o que o Weber está chamando de... Quer dizer, é isso, qual é a concepção de ciência, quer dizer, não é? De onde ele bebe, digamos assim, essa concepção
de ciência dele, não é? E depois eu fiquei me perguntando também se, é claro, é preciso a partir do momento em que as ciências da cultura, as Kulturwissenschaften ou as ciências humanas, elas precisam se afirmar, elas precisam também se demarcar em relação às ciências naturais de certa forma, mesmo que na França haja um esforço de dizer que todas são ciências e, portanto, essa oposição diltainiana não faz sentido nenhum para eles. Mas quando você insiste na questão desses não só dos tipos ideais, mas dessa tipologia que ele estabelece, né? Quer dizer, esse tipo de coisa permite fazer, por exemplo, uma história de objetos empíricos, que permite dar historicidade para objetos empíricos, que em si mesmo não tem historicidade do ponto de vista do cientista natural. Quer dizer, resumindo, a formiga não tem história para o entomologista, mas a maneira como as sociedades perceberam as formigas ao longo do tempo tem. Então, é preciso distinguir o objeto do cientista social. E aí, a ideia do tipo ideal permite fazer um tipo de diferenciação, não é? E eu me pergunto se isso não daria para se aproximar da ideia de representação social, que é o que a sociologia francesa vai promover como central a partir de então, não é? Exatamente para definir um objeto para si, quer dizer... até que ponto não daria para fazer, não uma pura e simples comparação do tipo similitude, semelhança, mas se estruturalmente não seria algo que poderia ser aproximado. Não sei se eu consegui me fazer claro. Et Thomas, donc, j'étais en train un peu de dire à Sergio, sur son exposé à propos de Weber, parce qu'il serait intéressant de croiser un peu ton effort et son effort à lui, de montrer cette historicisation de deux manières de penser d'une nouvelle manière les sociétés, etc. Et donc je me demandais par exemple si on pourrait pas rapprocher la centralité que le concept de représentation sociale a eu en France dans l'école durkheimienne et l'idée des types idéal weberiens, dans le sens que avec ces deux concepts on arrive à distinguer un objet pour l'analyse de la sociologie, disons, parce que oui, c'est pas le données empirique que les scientifiques sociaux sont en train d'analyser, n'est-ce pas? C'est pas un donné empirique, c'est quelque chose un peu différent de l'objet de sciences de la nature, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, mais comment crois-tu qu'on peut rapprocher ça, tout ça? Et juste pour traduire, c'est la question que je lui posais, c'est un peu parce que quelle est la conception des sciences de Max Weber? Parce que ça, c'est un problème. C'est-à-dire, en France, on sait que, surtout avec les projets d'Henri Baird, on a eu toujours l'idée qu'on ne peut pas opposer en termes conceptuels sciences humaines et sciences naturelles, parce que tous ces genres de savoirs sont des sciences, même s'ils ont des spécificités, n'est-ce pas? Donc, mais là, on a eu, avec la crise dont tu as parlé, la crise fin des siècles, qu'on disait que c'est une crise de la science. Après, Braunschweig a dit dans un moment que, en fait, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une crise de la science, c'est la crise du mécanicisme, n'est-ce pas? Donc, c'est la crise du mécanicisme. Mais on avait identifié le mécanicisme et la science depuis, je ne sais pas, depuis la fin du XVIIIe siècle. Et donc, avec la probabilité, avec le conventionnalisme, etc., on s'est dit que peut-être la science peut être autre chose. Et bon, juste pour dire, si Weber accompagnait un peu toutes ces discussions qui étaient des discussions philosophiques, mais aussi épistémologiques importantes dans le renouvellement de l'idée de la science. Et bon, juste pour te mettre dans ce débat, peut-être tu veux jeter un peu des lumières là-dessus. Et la question que je te poserai, c'est justement sur la multiplicité temporelle. Parce que j'ai eu l'occasion de lire ton livre, comme je t'avais dit hier. Et c'est vrai, je pense que tu es très clair dans ton argumentation quand tu montres que avec les sciences sociales, avec la sociologie française, etc., il y a cette
pluralisation du temps. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre les temps des différentes sociétés dans tous ces différents temps dans le même sac. C'est-à-dire, il y a des temps qui sont singuliers, il y a des temps qui sont particuliers, et donc il faut... les sciences sociales vont exactement être capables de les montrer. La question que je me posais, c'est que, par contre, avec cette même thèse, pas ta thèse, mais la thèse des sociologues, il n'y a pas un problème, parce qu'on ne va pas voir dans une même société une multiplicité temporelle. Je ne pense pas à Gurvitch là en ce moment, mais le problème c'est, oui c'est vrai, on déshiérarchise le temps des sociétés, c'est-à-dire il n'y a pas une grille comment de différentes sociétés où on peut le mettre dans le même temps, c'est vrai, mais on n'arrive pas à voir dans une société ou dans un temps social la pluralité temporelle. Et je pense que ça, c'est un problème parce que les annales vont être tributaires de cette conception temporelle et ils seront toujours contraires à l'idée qu'on peut, disons, désunifier les temps dans une même société. Les cas des Brodel, que tu connais très bien, mais les cas de Lucien Febvre, c'est aussi, je pense que c'est le même exemple. Ce sont des gens qui ont toujours travaillé pour combattre la pluralisation des temps de société. À la limite, Brodel, il dira, oui, c'est vrai, il y a 3 temporalités, mais elles sont toutes emboîtées dans une architecture fermée, n'est-ce pas ? Et ça, je pense que c'est une question parce qu'avec les historiens des sciences à la même époque, qui ne reprend pas l'idée des temps sociaux de la sociologie, on pourra commencer à penser dans une même société une pluralisation temporelle. Je ne sais pas, mais si on prend l'exemple soit de Bachelard, soit de Coiré, on voit ça clairement. Coiré dit, bon, il y a une histoire de la physique au XVIe siècle et il y a une autre histoire de l'astronomie au XVIe siècle. On ne peut pas les emboîter dans le même temps parce que la temporalité, l'historicité, c'est différente. Et donc Lucien Febvre, il a dit non, Coiré est totalement fou, ça n'a rien à voir. Et il y a le temps du XVIe siècle qu'on peut pas, il n'y a pas plusieurs temps au XVIe siècle à la France où Rabelais a vécu, par exemple. Bon, j'ai déjà trop dit, mais c'est juste pour... Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu sur les rapports entre les temps historiques et les temps sociaux chez Brodel, surtout dans les textes clés sur la longue durée, parce que si je n'ai pas tort, l'idée d'un temps historique chez Brodel est plus proche d'un temps naturel, d'un temps de la nature. Já no tom de estamos terminando o colóquio, infelizmente. Donc, j'ai 2 questions à Thomas. Une, c'est la relation entre la critique du progrès et le temps social, l'émergence du temps social dans le contexte de la critique du progrès. Et je voudrais que tu parles un peu plus de la transformation, de la compréhension du temps chez les Vibrio. Parce que c'est une transformation importante. D'un côté, les sauvages avaient là une différence au temps. Et après, il y a un temps important, un temps du passé. Donc, et la deuxième question, c'est par rapport à la relation entre temps social, un temps subjectif, individuel, et un temps et une expérience du temps, que c'est différente. Et comment on peut penser la relation entre le temps social et l'expérience du temps chez Hartog, par exemple. C'est parce que je ne sais pas que c'est pas ton travail aujourd'hui, mais on ne peut pas t'écouter sans penser à ça, parce que ça a um parcours. Talvez a Tomás comece.
Vous commencez ? Par quoi commencer ? Peut-être par Braudel. Oui, il y a une vraie différence. En fait, c'est ce qui m'a mis tout de suite la puce à l'oreille. C'est-à-dire que de temps en temps, on donne crédit à Braudel d'avoir le premier inventé la notion de temps social. Et on voit bien, quand on voit ses textes sur le temps, sur les 3 durées, que le temps social, ça n'intéresse pas du tout. Dans sa tripartition entre un temps de l'événement, un temps social qui est un temps du cycle de la conjoncture économique, un temps de moyen terme, et la longue durée, tout son intérêt c'est la longue durée et pas du tout le temps social, et qui est effectivement un temps qui lui n'est pas tant aux prises avec le temps de la conjoncture économique, mais un temps qui est plus proche du temps de la nature du fait de son détalement. Et justement sa forme de désintérêt pour le temps social montrait que c'était en fait quelque chose qui était déjà complètement acquis. Et c'est quelque chose qui permet aussi de mesurer, je crois, la grande différence des projets historiographiques de Braudel d'un côté et de Lucien Febvre de l'autre. Et c'est toute l'ambiguïté de ce qu'on recouvre en France par l'étiquette École des Annales, qui consiste à unifier ces projets historiographiques-là qui sont foncièrement différents. Et ce qui pouvait intéresser Lucien Febvre de travailler sur cette diversité des représentations du temps, par exemple. En fait, au fond, ils se donnaient un projet d'une histoire qui devait se donner comme finalité d'étudier la diversité des mentalités dans l'histoire, etc. Braudel, les mentalités, ça ne l'intéresse pas une seconde. C'est pas son projet du tout. Et néanmoins, les différences ont été complètement aplanies par le fait que Braudel a été institutionnellement, a été intellectuellement le successeur. Et donc, ils ont créé une continuité. Mais pour en revenir à des questions d'archives, Madame Braudel, toujours vivante, ne donne pas accès aux lettres de Lucien Febvre à Braudel, parce qu'on sait que précisément au moment où il y a la transmission de témoins, c'est très très difficile entre eux, parce qu'ils ont fondamentalement pas le même projet pour l'histoire. Donc, voilà, pour ce point-là. Sur temps social et progrès, ouais. Alors chez Lévy-Bruhl, en fait, dans l'absolu, il faudrait reprendre toutes les différentes étapes, parce qu'il part effectivement de l'idée qu'il n'y a pas de temps, une carence complète de l'idée de temps. Et là, on saute d'un coup en 1935, où voilà, il y a un vrai système qui est en plus quelque chose d'assez novateur. Et c'est là où moi je vois un rapport assez étroit avec la société froide, en particulier chez Lévi-Strauss, au sens où on n'est pas dans une idée du mythe comme quelque chose qui enferme ces sociétés dans le passé. Il y a une forme de prédominance du passé, comme dans la société froide, etc. Mais en revanche, avec cette idée que le mythe est aussi quelque chose qui permet d'intégrer le nouveau, continuellement, en fait, de se transformer sans se penser en train de se transformer. Enfin, voilà, il y a quelque chose là de... Et en fait, il y a différentes étapes. Dans la mentalité primitive, il commence à avoir un temps, donc en 1922, mais qui est encore lié, dans son exposé, aux questions de la causalité. Il est encore dans une approche formelle de la mentalité primitive. Ça va, si vous voulez, le décalage va avec un décalage qui est dans l'approche, où au départ, il a une approche très formelle, un peu de philosophe de la connaissance. Il veut, voilà, il transpose les catégories. Qu'en est-il de la causalité ? Qu'en est-il ? Et au fur et à mesure de son enquête, de plus en plus, il suspend ce questionnaire préalable pour plutôt partir des données empiriques. Et c'est aussi comme ça qu'il est amené à théoriser autrement. Par ailleurs, il s'appuie, l'autre changement, c'est le changement des sources. C'est-à-dire qu'entre-temps, et dans la mythologie primitive en particulier, c'est un moment où il est aussi très en rapport avec Evans Pritchard, etc. Enfin, il a des sources qui sont plus les mêmes, qui lui permettent de penser les choses différemment aussi. Pour expérience du temps, temps social... Oui, je ne sais pas bien encore comment l'articuler, c'est délicat. Mais en tout cas, ce que eux thématisent comme les temps sociaux, et surtout dans la multiplicité qui va s'affirmer peu à peu, c'est ce que Hartog considère comme l'expérience du temps. Après, moi, l'enquête, en l'occurrence, c'était vraiment d'articuler les conceptions sociologiques du temps avec les représentations de l'histoire.
Et c'était là qu'on trouvait en fait une forme de transposition dans l'enquête entre expérience du temps et régime d'historicité. C'est-à-dire que pour moi, c'était à la fois de voir comment il thématisait l'idée que les sociétés avaient un temps et voir comment ça avait des relations ou un impact sur la manière de penser l'histoire en général et la manière de l'orienter. Voilà, pour le dire très vite. Sur la multiplicité temporelle, c'est très vrai. Pour la grande majorité d'entre eux, le seul qui se trouve obligé, en fait, de par ses objets, à se poser le problème, c'est Maurice Halbwachs. Parce que Halbwachs est un des rares qui travaille sur la société contemporaine. Et du coup, lui, il ne peut pas partir d'une unité du rapport au temps dans la société. Et tout de suite, il a une approche qui est une approche segmentée en fait, de la sociologie. Ça vient d'un travail sur les classes sociales, etc. Donc il y a tout de suite l'idée qu'il y a des rapports sociaux différents au temps selon les groupes sociaux. Donc il y a une forme de multiplicité qui joue, mais qu'il essaye de résoudre dans une unité quand même. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas une multiplicité de droits, enfin, c'est un peu compliqué. Et ça se transpose effectivement du point de vue historique, où on garde cette idée à la Lucien Febvre de caractériser le temps d'une société, etc. Chez Bloch, il y a quand même plus des notations de différenciation sociale dans les rapports au temps, ce qui est une dimension qu'on va retrouver plus chez Le Goff, qui est beaucoup plus héritier de ce point de vue-là, de ce type de démarche, que Braudel, qui pour le coup ne s'intéressait pas énormément. Et voilà. Et je vais par contre laisser répondre au sujet sur le rapport. Mais je trouve ça intéressant de rapprocher représentation collective et type idéal. Avec moi, la manière dont je le perçois, en tout cas, et je ne peux pas prendre position sur ce qui a été dit, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on voit une grande différence dans la conception de la science entre Durkheim et les Durkheimiens et Weber de l'autre côté. En un sens, une conception beaucoup moins problématisée, beaucoup plus naïve de la science chez les Français, pour qui c'est assez facile de dire que c'est de la science. Et néanmoins, une ambiguïté au moins dans la réception de Weber en France, qui tient à ce que Weber va être utilisé contre cette tradition-là, mobilisé contre cette tradition-là, alors que dans le contexte allemand, lui, c'est plutôt un défenseur de la science et d'une démarche de scientificité dans un contexte qui était radicalement différent du contexte français. Donc, du coup, en tout cas, le Weber qu'on a inventé en France est assez différent du Weber allemand. C'est juste. Bom, Marla, obrigado pela questão. Ela não é simples de responder em Weber, porque qual Weber? Né? O Weber dos ensaios metodológicos, que são textos muito chatos de ler, porque eles são escritos de uma maneira elíptica, com uma quantidade imensa de apostos que não fecham. Pouca gente tocou o dedo na ferida e falou: ele está muito mal escrito. Não é? André foi um dos poucos que fez isso. Tem a ver com o momento de vida do Weber. Né? Ele passou pelos momentos mais difíceis dessa crise dele, psíquica, de vida, sei lá o quê, por volta de 1900, 1901. 1903 ele está começando a melhorar. Fica muito tempo na Itália, chegou a pensar em mudar para a Itália. Isso é bem típico dos alemães, né? E ele começa a produzir esses textos por volta de 1902, 1903, ali. Então, que os textos sejam, às vezes, mal construídos, inconclusivos, né? Eu me refiro menos ao ensaio sobre a objetividade do que aos vários outros que estão naqueles 2 volumes. Mas, concretamente falando, Weber não tem um problema. O problema que ele não tem é o da cientificidade da história. Porque essa questão já estava resolvida para os alemães. E não estava resolvida porque eles tiveram uma resposta simples, mas, pelo contrário, porque eles tiveram excelentes respostas. Então, eu costumo chamar de era axial da teoria da história o período que vai do início da década de 1880 até o início do século XX. Porque, nesse meio tempo, você tem Droysen, publica a versão definitiva da Historik, né, da teoria da história, em 1882. As primeiras versões são de 1857. Dilthey, não é? Introdução às Ciências Humanas, 1883. Simmel publica Os Problemas de Filosofia da História, em 1892. E Rickert publica o grande livro que influenciou Weber. E aí muita gente diz, e eu tento concordar, que Weber, em grande medida, era um Rickertiano.
Então, você quer entender a concepção de ciência que está por detrás daqueles ensaios da objetividade e tudo mais, você tem que ir em Rickard. Sobretudo num livro que saiu em 2 volumes, que é O Limite da Formação de Conceitos Científicos Naturais. Olha só o título. Os limites da formação de conceitos científicos naturais, 2 pontos, uma introdução lógica às ciências culturais. E qual que é a disciplina para ele paradigmática das ciências culturais? A história. Tá? Então, em Rickard, na verdade, tem o primeiro trabalho radical de fundamentação da cientificidade da história enquanto uma disciplina individualizante. Quero crer, então, que o que você designou como mecanicismo teve pouca influência na concepção de ciência que se tinha naquele momento. Porque estava você pensando para muito além de que, em história, a gente precisa entender de causalidade. Não é? A reflexão estava indo muito adiante. Então, a compreensão histórica, isso já está em Dilthey, isso já está em Simmel, isso já está em Droysen. A recusa do modelo das ciências naturais como válido para todas as demais ciências, já está em todos eles. O positivismo não teve influência decisiva nas humanidades alemãs da passagem do XIX para o século XX. Se nós entendemos positivismo na acepção mais estrita do termo, né? Então, se você pegar, talvez, o último texto importante de Weber sobre ciência, é ciência como vocação. Mas uma coisa importante para entender aquele texto é a quem ele se dirige. E aí você tem um contexto de crise começando a se instituir na Alemanha, que se confunde com a própria derrota na guerra, iminente. Né? 17, a Alemanha já havia clareza de Weber que a guerra estava perdida. Então, os jovens alemães, o movimento de juventude, passou a repudiar aquilo que eles chamavam de velha ciência. E eles viam Weber como um arquirrepresentante dessa velha ciência. Entende? Então, você tem, em nomes que se organizaram em torno do círculo do poeta simbolista Stefan George, você tem o Simmel da segunda fase se contrapondo muito claramente às concepções do próprio Weber e de Kant. Não é? Então, você tem ali uma virada geracional, inclusive, né, e que está contestando a concepção de ciência estabelecida. Então, todo o discurso de Weber em Ciência como Vocação, que era uma palestra, né, tem por objetivo dizer aos jovens o seguinte: vocês estão procurando algo na ciência que ela não vai dar. Vocês estão procurando nela uma experiência, uma dimensão existencial que ela, por definidora, ela é desencantadora do mundo. Não é? Então, essa é a mensagem fundamental. De novo, o Weber muito, muito realista. Né? Portanto, eu acho que a concepção de ciência nele tem que voltar muito fortemente em Rickard, principalmente, não é? Que aí sim tem muito mais ensaios sobre a noção de ciência dos neocantianos e tal. Mas eu só diria uma coisa: a noção de tipo ideal, para mim, é overrated. O que é tipo ideal? É conceito. Tipo ideal é conceito. E Weber, historicisticamente, diz o seguinte: para que serve um conceito para nós, nas ciências históricas? As generalizações para nós são um meio, não um fim em si mesmo. É isso que nos distingue das ciências da natureza ou da sociologia, diz ele. Enquanto que as ciências da natureza, em princípio, né, tem nas generalizações o seu ponto último, nas ciências culturais, elas são meios. E o historiador, o cientista social, deve empregar generalizações, mas, a partir delas, para ser capaz de distinguir o que, na realidade, se evidencia como algo singular e, portanto, alvo de nossa atenção, de nossa investigação. Não é? Então, está aqui, talvez, eu diria, tipo ideal. Quando eu ouço alguém escrevendo artigo sobre tipo ideal, eu já acho um enfado, porque essa discussão sobre o papel dos conceitos na história, nas ciências humanas no início do século XX, eu acho que não é o elemento fundamental. O fundamental é a visão dele de ciência, a compreensão plena dos fenômenos só se dá na sua historicização, só se dá diacronicamente. Não é? Esse, para mim, é o ponto. É isso que torna Weber ainda atual para nós.
A palavra mais evocada, provavelmente, nos 2 últimos dias foi historicizar, historicização. Isso está de início ao fim em Weber. Bom, Eu acho que com a questão do Mauro a gente pode encerrar. Ô Sérgio, você me desculpe, eu perdi parte da sua palestra, então, e também a minha pergunta é uma pergunta de esclarecimento, né? Então, talvez mesmo se eu tivesse assistido tudo, que é o seguinte, você está trabalhando com o conceito de natureza, né? Tem um texto do Cassirer que ele discute a questão da ideia de natureza no iluminismo, que ele mostra como que era um conceito utilizado na física, né? Ao longo do século XIX, a gente vê que esse conceito ele passa para a biologia, né? E aí eu queria saber, porque no momento do Weber é toda a discussão sobre o evolucionismo, o Darwin, né? E aí o Marlon está perguntando aqui, concepção, e quando eu entrei você estava falando exatamente dos cupins, né? Então eu queria saber como é que teve uma relação, foi influenciado pelo darwinismo, que é um momento quente ali, né? Já no início do século, que já é posterior à própria teoria, que você começa a ter teorias divergentes, né? Isso afetou de alguma forma, né? Je voudrais faire une question aussi, Thomas. Pourriez-vous parler un petit peu sur par rapport entre l'idée du progrès dans les sciences humaines et les sciences naturelles, car c'est une idée qui, en général, c'est une idée des sciences naturelles. Peut-être, je ne sais pas si l'idée d'un progrès dans les sciences humaines, c'est les meilleures choses à voir. C'est le but des sciences humaines, c'est l'idée du progrès, car c'est une idée très claire dans l'idée des sciences positives, des sciences naturelles. Il y a toujours l'idée que c'est le but des sciences, avoir un progrès. Mais nous pourrions dire la même chose quand nous parlons de sciences humaines. Curvelano e Setilagoano nunca né, tem uma disputa ali, sertaneja. Que maldade a sua ter saído, mas enfim. Olha. Bom, mas o Serginho, tudo bem. Olha aqui, a noção de natureza é interessante no Weber, porque, de novo, vai mudar ao longo do tempo. Então, você provavelmente não estava aqui quando eu dei exemplos bem desagradáveis de um Weber que via poloneses como raça inferior, né? Eles tinham um estômago menor, podiam comer até grama, e, por isso, era um trabalhador que ia desgermanizar a Alemanha, caso a entrada deles... Weber era a favor do fechamento da fronteira para a entrada de mais trabalhadores poloneses ali no final do XIX, e ele evoca esse tipo de argumento social darwinista. Isso desaparece depois de 1906. Você não vai encontrar nenhum texto importante do Weber em que isso esteja evocado. Uma coisa em Weber eu acho muito boa, muito salutar. Weber não está submetido a nenhum determinismo. A obra dele, você vai encontrar tanto textos que tem um tipo de análise que é de tipo bem, como é que eu diria, até de natureza geográfica, explicações de tipo geográfico. Outros textos em que o elemento explicativo fundamental é cultural, ética protestante, por exemplo, né? Ou em textos como a psicofísica do trabalho industrial, que é quase uma evocação da psicologia experimental, que começava naquela época, para a qual ele já estava atento. Então, varia muito de texto para texto. Para ele, depende do problema. O problema impõe um tipo de solução a ser buscada. Então, acho que isso continua de pé, isso é importante para nós, né? Esse pluralismo. Agora, se você ler com atenção, por exemplo, aquela introdução aos ensaios de sociologia da religião, que ele diz explicitamente no fim, teríamos algo a aprender com a antropologia física. Quando ele usa o termo antropologia é física. Quer dizer, em que maneira teorias raciais nos ajudam hoje a entender fenômenos históricos sociais? Ele diz, essa ciência não apresentou nada até hoje que nós pudéssemos considerar suficientemente frutífero e bem fundamentado para que pudéssemos empregar em aplicar nos nossos estudos, né? Então, você vê que ele tem, à medida que ele vai aprofundando a reflexão dele a respeito, né,
de um tipo de... Aí sim, um mecanicismo, um determinismo de natureza de tipo mais racial, que seja, né? Isso vai desaparecendo do horizonte dele. Ele se torna um crítico, inclusive, né? Mas, de maneira sumaríssima, eu diria que, tanto para Rickert quanto para Weber, né, isso pode estar sujeito a questionamento, mas era a visão deles, né? O que são os fenômenos naturais? Proposição aos fenômenos culturais. Os fenômenos culturais comportam valorações. Tá? Eles têm Kulturbedeutung, eles têm significado e importância cultural. Os fenômenos da natureza, não. Tá? Ouais, je me prononcerai pas sur la question de l'origine exacte, je me fie à toi. Je me demande si c'est pas plus compliqué que ça, que si on peut dire que c'est une idée qui était une idée purement scientifique au départ. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il y a ce moment qu'on peut appeler positiviste par simplification, d'unification entre sciences dites naturelles et sciences qui vont devenir sciences humaines, et en particulier une unification qui se joue sur cette idée de progrès. Et le nom le plus emblématique de ce point de vue-là est sans doute celui de Spencer. Et qu'après, l'affirmation des sciences humaines, ça va se jouer aussi par un processus de distinction vis-à-vis des sciences de la nature, et néanmoins de réintégration d'un progrès pensé autrement, un progrès auquel elles-mêmes peuvent contribuer. De ce point de vue-là, il y a un côté où, je parle de crise du progrès à la fin du XIXe siècle, mais il y a un côté où, si on se place dans les sociétés, et on sort du cadre des sciences naturelles, le progrès, c'est en fait les crises du progrès. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le progrès, où on affirme le progrès comme une idée régulatrice des sociétés à la fin du XVIIIe, il y a toujours les crises du progrès avec. Et c'est une des choses que j'ai trouvé intéressante dans ce parcours-là de la première moitié du XXe siècle. C'est de voir à quel point, à chaque fois, même qu'étaient thématisées des crises du progrès, à chaque fois qu'étaient thématisées des épreuves du progrès, on voyait des moments de relance du progrès. Et c'est vrai de l'affaire Dreyfus, très fortement, c'est vrai de la Première Guerre mondiale, c'est vrai de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose que nous, on a encore plus de mal à voir aujourd'hui, parce que pour nous, la Deuxième Guerre mondiale, ça va quelque part avec une fin de l'avenir optimiste, enfin une espèce, ça représente, ça a été beaucoup thématisé comme une rupture de ce point de vue-là, mais quand on voit les écrits des acteurs après 45, ce qui est très fort, c'est de voir même 44-45, à quel point tout de suite on repart dans une relance d'une pensée par le progrès sous des formes différentes, le progrès capitaliste, le progrès communiste, mais où tout de suite ça reprend sens. Et j'aurais tendance à dire, est-ce que ça disparaît vraiment de l'horizon des sciences humaines? Il y a un côté, je ne suis pas sûr, que ça dépend des sciences humaines, que ça dépend de la manière dont elles se donnent sens, dont elles pensent leur intégration dans la société, mais que par exemple la sociologie aujourd'hui, quelque part, alors c'est évidemment sur un mode mineur par rapport au progrès avec un grand P, etc., mais reste très lié à une forme de pensée du progrès, dans sa capacité à apporter du progrès en tout cas, dans la capacité de la science elle-même à apporter du progrès. Voilà. Merci. Mais merci beaucoup. Bom, eu queria agradecer ao Thomas Hirsch e ao Sérgio da Mata pelas exposições que encerram finalmente esse colóquio. Eu tenho certeza que cada uma delas estimula a nossa reflexão e coloca questões importantes para a gente continuar a pensar. Eu agradeço novamente a presença de vocês dois, agradeço a presença de vocês e convido agora para o lançamento. O lançamento da revista transversal, não é? O professor Mauro vai falar. Bom. Bom, então eu queria agradecer a todos pela presença, os nossos colegas Tomás, nosso colega uruguaio Tomás, Marcela, nossa colega argentina, Thomas, notre collègue français, merci beaucoup aussi pour être venu, Sérgio da Mata, o Luiz Sérgio, que está flanando ayer, ninguém sabe aonde, a Larissa. Bom, enfim, queria agradecer a todo mundo, José Ternes, Fran,
né, particularmente Tiago, né, eu não vou nem agradecer o Tiago, quer dizer, fica meio estranho, porque, né, seria como se o Tiago tivesse me ajudado, né? Não, mas na verdade o Tiago, eu acho que tem todos os méritos aí da organização do colóquio, da própria concepção, do próprio pontapé inicial. Então, acho que nós todos, na verdade, é que temos que agradecer o Tiago, porque no fundo foi o seu ímpeto que nos fez estarmos aqui hoje. Então, queria agradecer a todos, não é? Nós vamos imediatamente passar aos lançamentos, mas antes de passarmos aos lançamentos dos livros, nós vamos lançar aqui o último número da revista que Mauro e eu organizamos. O Mauro está só acessando, porque como é uma revista online, a gente precisa dessa projeção. Mauro vai apresentar um pouco, então, esse número, se você quiser pegar aqui. Mauro vai apresentar um pouquinho esse número, e depois a gente passa para os nossos quitutes ali ao lado. Bom, gente, então a gente está projetando aqui a revista, né? Na realidade, o número que está pronto, ele vai no ar só segunda-feira, porque a gente deu um prazo, na realidade ele é de dezembro, então hoje ainda é novembro, e os autores têm um prazo até em novembro lá para poder. Então eu estou apresentando aqui a revista, né, para quem não conhece, né, para vocês darem uma olhada lá, e especificamente então, esse aqui é o número atual, né, que vai para o ar segunda-feira. Ele já está pronto. A gente só está aguardando a autorização dos autores, né? A gente vai mandar e-mail para todo mundo, para vocês acessarem. Esse número é um número especial sobre educação científica, né? Nós já fizemos alguns números mais especificamente voltados para a historiografia da ciência. Então, esse é um número voltado para a educação científica. Nesse número, a gente tem também alguns artigos, né? Normalmente chegam artigos que não têm relação com os números, com os dossiês que a gente faz chamada, né? E tem também o Marlon escreveu, né, uma pequena homenagem que a gente está fazendo, né, para o Gerard Jorlan, que era membro, né, do comitê editorial da revista e faleceu recentemente. Então, ele está fazendo uma homenagem aí. Então, é só para vocês saberem que a revista, né, já está no ar até o número anterior, né, e que esse número vai entrar no ar segunda-feira, né? E fazendo propaganda da revista, a revista ela recebe artigos relacionados à historiografia da ciência, história da ciência, filosofia da ciência, educação científica, sociologia da ciência e da técnica, e normalmente você pode mandar artigos em inglês. A revista é toda editada em inglês, né? Com isso, a gente tem a possibilidade de ter muito mais autores. Embora seja uma revista recente, nós já publicamos autores de cerca de 20 diferentes países, né? A revista é aberta em mais de 30 países e ela tem um acesso que seria equivalente a uma revista de porte médio no Brasil, das experiências brasileiras. A diferença é que esses acessos são feitos nesses 30 países que eu falei. Então, essa aqui ela aos pouquinhos está se consolidando, né, como um canal em que pessoas interessadas em historiografia e história da ciência possam publicar. Os brasileiros ainda são minoria na publicação, né? Eu falei 20 países, então tem muita gente da Europa, tem muita gente dos Estados Unidos. A gente começa a ter agora uma participação um pouco melhor da América, porque nós tínhamos mais pessoas do México, né? Agora a gente já vai ter, nessa edição, tem gente do Chile. Na próxima edição, que vai ser um número especial sobre o papel das mulheres na ciência, né? Nós já temos alguns autores da América Latina também, Argentina, Chile. Então, isso é importante para a gente. A gente quer que a revista ela seja aberta no mundo inteiro, tem autores do mundo inteiro, mas é significativo que a gente tenha autores brasileiros escrevendo na revista, senão não faz muito sentido. E também autores latino-americanos, né? Então, também não faz muito sentido, porque existem muitas outras revistas mundo afora, então a gente quer que essa revista seja uma espécie de locus, né, para, assim como nós estamos fazendo esse colóquio aqui, trocando ideias, que ela seja uma espécie de porta-voz, né, de iniciativas como essas do colóquio, tanto organizado por nós, nas nossas universidades aqui, no nosso grupo de trabalho, mas também
para os nossos convidados, que normalmente vêm nos eventos, não é isso? Então, essa é a revista, espero que todos vão lá e acessem bastante, tá bom? E agora nós vamos lá.